Bom, gente, essa noite eu tive uma projeção, né? Eu consegui sair do corpo bem, com bastante lucidez. E eu tive num lugar que, assim, sinceramente, eu não lembro de ter estado antes, não, sabe? Talvez eu sempre com as minhas desconfianças. Eu tô acompanhando essa novela que tá passando aí na Globo, né? Essa Liberdade, Liberdade. E vou confessar, posso ter sido influenciada, porque tem um bordel lá, as meninas, e aí posso ter sido influenciada por isso, tá? Então eu sempre deixo claro, gente, eu trato como projeção, porque quando eu volto, realmente a sensação é muito nítida, é como se eu tivesse vivido aquilo tudo, mas estou sempre falando, pode ser fruto de onirismo, tá? Mas a mensagem foi tão bacana e o que eu trouxe de lá, onirismo ou projeção, foi tão intenso e tão legal que eu resolvi trazer para vocês também. Bom, eu estive com. Eu tava. Eu saí do meu corpo, tá? Essa noite. E andei pelo meu quarto. Primeiro eu dei uma volta pela casa. Eu fiquei aqui um pouco parada, sentei na poltrona que eu tenho no meu quarto. Eu fiquei assim meio perdida. Eu me vi dormindo, né? Mas, de repente, eu senti a presença de três pessoas. E eles disseram, era de novo um homem, ou dois homens e uma mulher. E aí eles disseram: vem conosco que nós vamos te levar num lugar para você entender um pouquinho sobre energia sexual. Aí eu, caramba, né? Tá, vamos lá, né? Gente, eu estive num local que não era um. Eu acho que eu não estava num umbral, tá? Era como se fosse uma casa de prostituição mesmo. Tinham moças muito bonitas, rapazes bonitos, né? E eles estavam ali se oferecendo, né? Era como uma. Deixa eu tentar passar para vocês assim. Era como se fosse um hotel de luxo, não era um lugar feio, tá? Eu não fui num antro, assim, num lugar sujo, pobre, não. Eu devo ter ido num bordel de luxo, então me levaram, né? Onde moças bem vestidas, tá? E os rapazes também, eles estavam conversando, parecia ser um saguão de um hotel, né? Eles estavam conversando ali e nós nos aproximamos, mas eles não sentiam a nossa presença, tá? Ao redor deles existiam assim, umas sombras, eu estava vendo essas sombras. As pessoas que estavam comigo, um dos homens até falou assim: você consegue perceber quem está rodeando eles? Eu não conseguia, eu só vi os vultos. Aí a moça, essa senhora que estava lá, né, nesse grupo também, ela me explicou que eu não estava conseguindo ver porque eles estavam numa dimensão diferente daquela que nós estávamos e eu não estava conseguindo alcançar, tá? Foi o que me foi explicado. Então nós ficamos ali observando o comportamento deles, né? Como eles estavam agindo ali. Eles estavam bebendo, rindo, se divertindo. Então, de repente, as moças e os rapazes eram pegos, chegavam, se aproximavam umas outras pessoas e tiravam eles dali. No momento que essas pessoas tiravam eles, que iam, puxavam com a bebida e tal, e ia levando assim já para um outro local, aqueles vultos que estavam ao redor iam acompanhando, né? Então eu consegui entender que aquelas pessoas eram clientes. Eles estavam num. Era como se fosse um clube, uma boate, alguma coisa assim, né? E os clientes abordavam eles. Não era, volto a dizer, não era um local feio, não era um local desagradável, tá? Era um lugar bonito até, um lugar fino, né? E essas pessoas que abordavam também estavam bem vestidas. Parecia assim um bar esses que a gente vê em filme. Eu realmente eu não tenho
muito contato com esse tipo de clube, boate, mesmo que não tenha nada a ver com prostituição, não, gente. É porque eu não costumo sair à noite. Então eu não tenho nem noção de como seja a noção que eu tenho é de filmes. É o que eu vejo nos filmes. Então talvez eu tenha essa dificuldade para passar para vocês aí, era como um bar, né? Mas era um bar de luxo. Eu estou falando assim, frisando até isso, porque não é a minha realidade, entende? Não é um local que eu já tenha visto aqui, dentro dessa realidade. Bom, então essas pessoas, esses jovens, né, essas moças e rapazes bonitos, eles estavam ali, eu sabia que eram para ser prostituídos, eles estavam se prostituindo. Eles iam sair com aqueles clientes, esse trio me passou, né? E quando aí eu consegui perceber isso, que eles estavam sendo levados para outros locais. Eu não presenciei o ato sexual deles, não foi preciso. Tá? Eu acho que o grupo que estava comigo, eles estavam querendo só me passar um pouco o que isso, como acontece isso energeticamente, né? Então eu vi aquelas consciências que estavam acompanhando aqueles. Eu não sei nem se de repente eu fui levada a algum local físico, tá? De repente isso pode ser algum bar, algum local, porque também tem uma coisa, eles não estavam falando uma língua que eu estava compreendendo. Olha que interessante. Né? E as pessoas dali estavam conversando, mas eu não entendia o que elas falavam. Não conseguia entender. Esses jovens, essas moças, esses rapazes, eu acho que eu fui sei lá, um clube de prostituição, alguma coisa assim, de um outro país. Também não identifiquei que língua estava sendo falada. Bom, aí o que nós ficamos conversando? Nós ficamos observando, né? E era assim, tinha uma porta grande, eles passavam, e do outro lado tinha tipo um saguão com elevadores. Então, por isso que a lembrança que eu tenho seja de um hotel. Então, de vez em quando, abria uma porta do elevador e descia uma moça, acompanhada, né, de um homem. Às vezes, nós vimos descer duas moças com um homem também. E aqueles vultos em volta deles, né, aquelas outras consciências, era meio como uma multidão meio confusa ao redor deles. E aí o homem, eu vi o homem ir embora e as moças sentarem novamente no bar. E de novo foram abordadas por outro homem. Né? Então, elas estavam ali trabalhando na prostituição. Né? E cada hora elas saíam e pegavam aqueles elevadores que eu acredito que aí eles iam para os quartos, né, daquele local. Bom, então aí o que nós começamos a conversar? Que a prostituição ela vai acarretar essas consciências em volta das pessoas que praticam, das garotas e dos garotos de programa, tá? Porque depois, mesmo quando o cliente ia embora e eles voltavam para o bar, ainda tinha aquele vulto negro, era como se fosse uma massa negra que eu não conseguia identificar. Mas era como se fosse assim um turbilhão negro passando ao redor deles. Então, aquelas consciências, elas se alimentam desse tipo de energia. Tá? Então, quando a pessoa ela opta para ganhar a vida dessa forma, né? E olha, vou dizer para vocês, eu até resolvi fazer esse vídeo porque nós não estamos aqui para condenar ninguém. E a gente tem que tirar esse moralismo horroroso que nos foi colocado pela igreja, pela nossa sociedade, porque ninguém tem nada a ver com a vida do outro, tá? Ninguém tem nada a ver. Se você quer vender o seu corpo, se você quer fazer do ato sexual uma forma de você ganhar vida, o problema é seu, ninguém tem nada a ver com isso. O que eu vim aqui explicar é como isso funciona energeticamente. Mas, olha só, o que eu acho importante frisar. Eu estive num local onde as pessoas estão fazendo aquilo por dinheiro, mas aqueles que fazem sem ser pelo dinheiro vai juntar ao redor deles o mesmo tipo de energia,
o mesmo tipo de consciência do que aquele que está vendendo o corpo, tá? Isso daí foi o papo que nós tivemos, eu e aquelas 3 pessoas que estavam comigo. O que eles foram me explicando, que isso não é pelo fato de estar vendendo, não. É que hoje em dia a juventude, aqueles jovens eram jovens bonitos, bem vestidos, jovens que pareciam até ter cultura, né? E hoje em dia o que a gente vê aí nas baladas? Justamente as moças, os rapazes ficam uns com os outros, e às vezes numa mesma noite se pegam aí com vários. Então, aquele tipo de energia que é gerada enquanto eles estão ali se pegando, se beijando, né, que eles estão naquele agarra-agarra, é a mesma, é o mesmo tipo de energia que é gerado pelas pessoas que se prostituem. E esse tipo de energia vai atrair consciências que se alimentam disso. Então, tanto faz, você está vendendo o seu corpo, está fazendo isso por dinheiro, ou você está fazendo porque você gosta, porque você sente necessidade sexual disso, o tipo de espíritos que você vai atrair para o seu redor é o mesmo. É o que se alimenta dessa energia, tá? Então, eu fui levada a esse local até porque eles estavam mostrando justamente isso, que como a gente condena, né, certas práticas, a gente olha com olhos assim de preconceito, de moralismo. Ah, não, porque está vendendo o corpo, porque tá. E a gente passa a mão na cabeça dos nossos filhos que estão lá na balada. Ah, isso é normal. Isso mesmo, meu amor. Vai lá para pegar, principalmente os meninos, né? Não, isso, pega mesmo, pega geral. É a mesma coisa, gente. Tá? Isso me foi mostrado bem nítido. Eu nunca tive preconceito contra nada disso. Aliás, eu acho que a gente tem que ser livre para a gente tomar as nossas decisões, para a gente escolher o que a gente vai fazer do nosso corpo, da nossa sexualidade. Isso é problema nosso, ninguém tem nada a ver com isso. Tá? Eu sempre fui totalmente contra essa sociedade hipócrita que condena, que moraliza, mas que consome, tá? Porque se não houvesse, é um mercado como outro qualquer. Onde não tem demanda, não tem oferta, não tem essa lei da demanda e da oferta. Então, a sociedade sempre foi hipócrita, né? Condena, mas tem lá o consumidor. Então, a gente tem que perder isso. Olha, uma das coisas que eu sempre falei, eu tenho uma filha, e eu dizia muito para ela até ficou horrorizada, e eu sei que eu vou horrorizar muita gente com o que eu digo. Gente, eu falava para minha filha assim: olha, se for para sair, para ficar pegando um, pegando o outro, pegando, se entregando aí à toa, minha filha cobra. Porque você é bonita, tem um corpo bonito, vão te usar à toa. Então cobra. Pronto. Ué, porque não é por afeto. Essas meninas que se entregam em meninas e meninos. Hoje em dia também é muito normal, né? Os garotos de programa aí. Você vai sair só pelo sexo, porque você sente necessidade, gente, pelo menos vai faturar em cima disso, né? Não estou fazendo apologia à prostituição, não, tá? Longe de mim fazer, até porque eu estou mostrando como energeticamente essas pessoas ficam. O assédio é intenso e o tipo de consciências que circulam, que é o mesmo desses que vão para a balada, independente de estar cobrando ou não, você não tem noção. São espíritos que se alimentam dessa energia mais densa mesmo. Eu não estava conseguindo nem visualizá-los, tá? Eles, talvez por diferença de padrão vibracional, não estou dizendo que eu sou anjo, que eu sou boazinha, não é isso não, é que eu não estava mesmo compatível para conseguir visualizá-los. Eles estavam numa outra vibe, numa outra frequência vibratória que eu não estava conseguindo alcançá-los, né? Então, os meus amigos conseguiam percebê-los melhor porque eles eles já têm mais conhecimento energético para alterar o padrão vibratório deles para poder alcançar as outras dimensões. Eu, como ainda estava em projeção, estava em corpo astral, né? Eles estão desencarnados, então eles estão
com a consciência deles manifestadas diretamente naquele corpo que eles se manifestam para mim, que eles aparecem para mim, eles estão, vamos dizer assim, encarnados naquela dimensão. Esses meus amigos, eu tenho certeza que eles estão encarnados nessa dimensão que eles vivem. Então, eles têm mais liberdade de se manipular energeticamente, tem mais conhecimento energético, né, para conseguir alcançar as outras frequências. E eu estava em projeção, eu não conseguia visualizar, me faltava talvez afinar ali o meu Daion para conseguir perceber quem era, mas eu tenho certeza que não eram muito boas, tá? Até pela forma como envolviam, a forma era um turbilhão, era como. E aquilo perturba mesmo. Então, por isso que aí o que acontece também com a prostituição? Além disso, há toda uma pressão da sociedade em cima dos indivíduos que praticam, né? Então, isso muitas vezes vai gerar depressões, aí já puxa as drogas, já vai puxar outras coisas, bebida, se embriagar para poder enfrentar aquilo, porque às vezes a pessoa sente aquela necessidade, gosta do que faz, que ninguém tem nada a ver com isso. Se ele gosta de fazer aquilo, é problema dele. Mas, como a sociedade cai de pau em cima, ele se sente mal até com o que ele é. Então, ele nunca está harmonizado com a essência dele mesmo. Se encontra em desequilíbrio. Gente, a gente tem que aprender realmente a lidar com essas diferenças e a respeitar. Tá? Cada um está num estágio, cada um vibra de uma forma. Há pessoas que realmente sentem mais necessidade sexual com as outras e não quer dizer que sejam depravadas. Tá? É configuração energética, porque a maneira como o corpo vibra é assim. Né? Então, o chakra básico ele trabalha mais, ele processa mais as energias e produz mais energias que tem que ser também, de certa forma, descarregada. Tá? Então, isso tudo é orgânico, sabe? Porque nós não somos iguais. Então, a gente precisa aprender a respeitar o outro e tirar essa coisa do moralismo, sabe? Que não tem nada a ver. Olha, quando a gente desencarna, o importante é como nós vibramos. Porque também, independente dessa, o que ocasiona, o que pode acontecer é assim, por você gerar esse tipo de energia que atrai essas consciências para junto de você, né? Seja você se prostituindo, fazendo por dinheiro, ou seja, indo para uma balada porque você gosta, né? Esses tipos de consciência que se alimentam dessa energia, às vezes, na maioria, elas não são evoluídas moralmente, tá? Elas ainda, assim, se comprazem com coisas bem densas, bem terrenas, às vezes até maldade, egoísmo, coisas que não estão vibrando num padrão mais fraternal, né? Mais de solidariedade, um padrão melhor moralmente. E aí, no nosso dia a dia, a gente está aqui. Se eu começo a atrair um monte de consciências assim, desse tipo, para junto de mim, pelo tipo de energia que eu fabrico e que interessa a elas, eu sou uma usina aqui, né? E a gente sabe que o nosso dia a dia é danado para deixar a gente baixar a frequência. Então, se eu baixar um pouco a minha frequência, eu vou ficar totalmente compatível com essas consciências que eu atraí para junto de mim. Quer dizer, porque são coisas distintas. Eu já atraí, né, pelo meu comportamento, e aí depois eu ainda deixo a minha vibração cair pelas coisas que acontecem no meu dia a dia, né? Aí o que elas estavam esperando para ficar aqui buzinando, me levando cada vez mais para o fundo do poço. Para cada vez mais eu produzir mais essa energia que interessa a elas, para cada vez mais eu fazer coisas que fiquem em total sintonia com elas, para elas poderem se manifestar através de mim, né? Então, a gente tendo consciência de que como acontece esse processo todo, você pode até entrar nisso, né? Você pode até fazer, mas você tem que entrar
sabendo bem o que você está atraindo para o seu lado, para você poder se defender. Senão é ladeira abaixo, né? Você vai cada vez mais entrando numa vibe ruim, e é por isso que aí acaba que a prostituição está atrelada a uma série de outras coisas, não só a prostituição, como uma vida sexual desregrada, está sempre atrelada a drogas, a coisas que vão cada vez, alcoolismo, coisas que cada vez mais vão te colocando para baixo, porque é o que alimenta essas consciências que estão aqui próximas. Acho que deu mais ou menos para entender, né? Então, a gente não deve condenar, a gente deve orientar as pessoas pelo que está acontecendo, pelo que se passa com elas energeticamente, para caso elas realmente queiram entrar nisso, continuar, né, nesse tipo de padrão, ter como até tem que vigiar o tempo todo, gente. Se você já não tendo essas companhias ao seu redor, de vez em quando vem um filho da mãe ali que encosta em você e imagina você tendo um montão dessas companhias ao seu redor. É o tempo todo vigiando para não cair, né? Porque além da cobrança psicológica da sociedade, vai ter a cobrança espiritual. Então, não é condenar a prostituição, é orientar sobre o que acontece com as pessoas que se prostituem e as pessoas que praticam o sexo totalmente assim, de forma desregrada, né? Com um, com o outro. Tinha mais coisa importante para falar. Eu estou aqui tentando lembrar, né? Porque o papo com eles foi em cima disso, para que eu também orientasse. Eu acho que, como eu estou conversando com muitas pessoas, eu acho que de repente pode ajudar quem esteja passando aí por problemas, né? Quem fez essa opção de vida não deve se sentir culpado, tá? Não deve se sentir mal, e não é nem culpado, se sentir inferiorizado, tá? Nunca se sinta inferiorizado por essa sua opção. Não tem nada demais. Nós somos composto energético, cada um está vibrando de uma forma. Algumas pessoas entram nessa vida por necessidade financeira, outras entram por necessidade fisiológica mesmo, porque vibra e sente essa necessidade dessa energia. Então a gente não está aqui para julgar ninguém, tá? E a gente tem que aprender a conviver com a diferença do outro e a gente tentar fazer com que o outro se sinta feliz com aquilo que ele é, né? Acho que a proposta é justamente a gente conseguir levar para as pessoas ser feliz sem precisar mudar tanto. Ele entender, compreender, se ele mudar porque ele quer mudar, não por imposição das pessoas, né? A gente respeitar a opção de todo mundo. Principalmente quando a gente fala de sexualidade, gente. A gente tem que aprender muito a respeitar a opção do outro. E ensinar as pessoas a conviver com isso da melhor forma possível, né? Não é banir, não é a gente... Não. Eu acho que é muito importante a gente falar com todos e tentar ensinar essas pessoas a conviver com isso. Então, foi o que eu tentei vir aqui diante do que eu vi, né, dessa projeção que eu tive essa noite com esses meus amigos. Eles vieram mesmo para me mostrar como funciona energeticamente, o que acontece. E tentar passar para vocês, né, que a gente tem que ter sempre muita responsabilidade. E principalmente as pessoas que são médiuns e que se envolvem assim, sabe? Porque, e outra coisa, quando a gente desencarnar, nada disso vai ter importância, vai ter importância de como nós vibramos também, tá? Porque tem muita gente que fez essa opção de vida, resolveu se prostituir porque na hora não vinha um caminho melhor, né? Achou que esse era o melhor caminho para ela e que tem uma vibração muito boa, tá? Isso também foi mostrado, eu estava esquecendo de falar desse detalhe.
tá? O mais importante é como nós também vibramos, porque mesmo nesse lugar lá que eu fui, nós vimos pessoas que não estavam rodeadas daquelas energias. Olha só que interessante. Nem todos estavam com aquelas consciências que eu vi escuras. E, gente, outra coisa, eu tô falando escura não quer dizer que escura é do mal, não. É porque a minha percepção é igual quando a gente vê vulto. A gente vê vulto, eu vi um vulto negro. Não quer dizer que aquele é negro porque é um ser sem luz, né? Que a gente sempre coloca. Não é isso. É porque a sua percepção tá baixa, né? Para atingir aquela frequência. E aí você só distingue uma mancha, só distingue um vulto mesmo, né? Você não está percebendo todas as frequências luminosas que ela emite, e aí você só percebe uma sombra. Então, e dentro desse bar, boate, sei lá, esse local que eu fui, eu vi uma moça estava sentada no bar. Agora eu estou falando e estou querendo lembrar as coisas que eu vi que eu tinha que passar para vocês. Então, ela estava sentada no bar, ela estava até bebendo, ela estava com um drink na mão, mas ela não tinha nenhuma aquelas consciências muito engraçada. Ela tava, parecia que ela estava num campo energético, era assim, meio clarinho, tipo uma névoa em volta dela. E do lado dela tinha uma outra sentada num banco, assim, também no bar, com um monte daquelas consciências em volta dela. E parecia que quando batia nessa névoa dessa outra moça, elas eram assim, tipo que repelidas, parecia que tinha um escudo mesmo energético nessa outra. Então, é por causa da vibração dela. Era isso também que eu achava importante falar, tá? Que nem todo mundo que se envolve nesse tipo de trabalho, né? Ela tá num padrão baixo, não, tá? Ela pode se envolver e ela, de repente, até o tipo de produção energética durante o ato sexual, ela não vai atrair, ela não produz nada que seja interessante para aquelas consciências mais densas. Eu sei que muita gente não concorda, mas existem casos assim, né? Tem pessoas que se envolvem com a prostituição porque fez aquela opção, achou que financeiramente compensava, mas ela não vibra dentro daquele padrão sexual, daquela faixa vibratória mais chakra básico, que é o chakra básico que processa, tá? Ela tem um outro padrão vibratório. Então ela consegue até estar inserida nesse contexto, inserida nesse meio, e ela tem a proteção dela. Tá? Então é por isso que a gente não deve condenar ninguém. E aí se faz lembrar, aí eu volto lá para Liberdade, Liberdade, né, que eu estou assistindo a novela. É, acho que é Virgínia, eu esqueci o nome daquela atriz que eu gosto muito dela. É uma prostituta, mas ela tem bom coração, ela tem ideais, ela vibra no bem. Então a sociedade toda execra ela, não aceita, mas pelo nosso moralismo. E quem somos nós para julgar, né? Então a gente não consegue enxergar o outro energeticamente. No dia que a gente conseguir enxergar o outro energeticamente, aí a gente vai ter uma noção maior de quem realmente são as pessoas. Que muitas vezes a gente está do lado de uma pessoa que é arauto do moralismo. Não, ela é certinha, ela não sei o quê, mas, pô, vibra mal pra caramba. E você nem percebe. Né? E uma outra que tem uma vida que todo mundo diz que é uma vida ruim, todo mundo condena, e de repente aquela pessoa tem uma vibração linda. Então, olha, não vamos julgar não, tá? Bom, o que eu tinha para falar de vocês de prostituição, vim correndo falar, porque senão eu esqueço mesmo, né? Foi essa projeção aí, sonho que eu tive essa noite, que eu achei muito legal. Eles estão sempre voltando nas minhas projeções, esses dois homens e essa mulher, né? E estão se tornando cada vez mais frequentes nos meus sonhos. Eu estou guardando mais até a fisionomia deles, isso é muito legal, né? Porque vem me passar as coisas assim. E quando eu menos espero, ontem eu pensei que eu fosse ficar dentro do meu quarto, fiquei olhando assim, meio. É muito engraçado quando a gente consegue sair lúcido e você se vê dormindo, é uma sensação muito esquisita, né? Então, e aí eu estava bem distraída quando eles apareceram e me levaram para conhecer esse local.
Bom, gente, era o que eu tinha para falar para vocês. Eu venho sempre contar e vejo se ajuda, se traz alguma informação nova, se tá, quem a ideia é essa, tá bom? Olha, mais uma vez, muito obrigada. Só tenho a agradecer. Eu estou sempre colocando aqui pedindo para comprar o livro. Quem puder comprar me ajuda de montão, porque eu quero me dedicar cada vez mais a isso. Estou me organizando esse ano, eu quero ver se eu consigo realmente me organizar para passar bastante informação para vocês, que eu sinto que tem essa necessidade de vir aqui bater esse papo com vocês, tá? E cada vez mais feliz, porque o feedback tem sido cada vez melhor também. As pessoas dizem que realmente eu estou ajudando e isso não tem preço, tá? Então, olha, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.